E aí, gente, tudo bom? É bom estar de volta aqui com vocês. Há um tempo eu não faço uma live aqui e agora eu gostaria de fazer uma live com vocês. Algumas coisas têm me impedido de fazer lives aqui pelo YouTube, pelo Facebook. É uma das razões pelas quais eu tenho tido dificuldade de fazer live no Face. Primeiro, é o meu tempo, sou pastor de igreja. Segundo, o corre-corre da vida comum do lar também tem me impedido de alguma forma de fazer live. E tenho me concentrado muito em gravar algumas aulas na área de teologia e tal, para o nosso canal lá no YouTube, ok? Então o nosso objetivo aqui com vocês nesta noite é fazer uma breve meditação, uma breve reflexão com vocês sobre o texto de Jeremias, capítulo 3. Né? Jeremias 3 é um texto que me chama muita atenção e eu acho que a gente pode trabalhar um pouco Jeremias, capítulo 3, para aprender um pouco mais do que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre algumas coisas importantes a serem refletidas, ok? Então, abra sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 3, eu vou trabalhar algumas ideias naquele capítulo, porque são ideias muito importantes para nós, como igreja do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, tanto membros da nossa igreja aqui em Riachão de Jacuípe, quanto os nossos irmãos que estão aí na nossa querida Bahia, no nosso querido Recife, né? Minha terra. Eu estive em Recife recentemente, fui ver minha irmã que está lutando contra um câncer e peço a oração de vocês por ela, para Deus possa dar graças e misericórdias a ela. Quero mandar um abraço ao nosso irmão reverendo José Roberto, um abraço, Deus abençoe, parabéns pela tese de doutorado, tá bom? E também ao nosso querido irmão Jorge Almeida, presbítero Jorge, na, na nossa aqui Bahia. 2 minutinhos aqui, já eu volto. Gente, eu voltei. Desculpa aí a alguém da nossa igreja aqui, uma ovelha minha passou aqui me chamando nesse momento. Ok, eu queria mandar um abraço para esses irmãos que estão aí nos assistindo e queria começar para vocês trabalhando aí o texto de Jeremias capítulo 3, ok? Jeremias diz assim, dizem se alguém deixar a sua mulher, indo-se estar com dele, né? Indo-se estar dele, e ajuntar-se a outro homem, porventura aquele tornará mais a ela. Não será tal terra totalmente manchada? Tu, pois, prostituístes com muitos amantes, contudo querem tornar-te a mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos às alturas e vê se há algum lugar em que não te prostituístes. No caminho te assentavas com eles como o árabe no deserto, e com as tuas fornicações, e com a tua maldade, continuamente a terra. Por esta causa as águas foram detidas e faltou chuva seródia, e te mostraste como uma prostituta e não quisestes ter vergonha. Ao menos agora não me chamarás meu pai, tu és o amigo da minha juventude. Guardará a sua ira para sempre, até o fim aguardará. Eis que assim falastes, mas fizestes maldades e as enchestes. Aqui, gente, nós temos algumas coisas interessantes aqui a serem refletidas sobre o texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Primeiro, nós temos o chamado ao arrependimento que Deus faz à nação de Israel, que está agora mergulhada em idolatria, mergulhada em pecado, mergulhada na prática idolátrica, e Deus, de maneira graciosa, vai até este povo, e Deus chama, ele se coloca no texto como um marido traído, como aquele que foi traído, como aquele que sofreu o ato do adultério. O adultério aqui, certamente, é o adultério espiritual, como nós bem sabemos, e Deus ele usa a lei do divórcio, lá de Deuteronômio capítulo 24, de 1 a 4, para fundamentar o seu chamado ao arrependimento.
Além daquele texto é interessante porque quando se coloca a lei do divórcio ali, se estabelece alguns critérios que diz o seguinte: olha, se você era casado com alguém e você não achou algo vergonhoso na pessoa, você deve lavrar a carta de divórcio e entregar a esta pessoa e esta pessoa estar livre. Se ela vier casar com outra pessoa, tranquilo, mas se o marido morrer, você não pode desposá-la novamente, porque seria uma coisa abominável. Então Deus ele usa aquilo que é considerado abominável na sua lei para falar do seu amor a Israel, que havia abandonado ele por outros deuses. Deus havia lavado uma carta de divórcio, havia deixado ela ir para viver a sua própria idolatria, no sentido de viver esse adultério espiritual. Entretanto, Deus agora, no texto de Jeremias, diz assim: porventura poderei retornar a ela poderá voltar a ser minha esposa, eu quero ela de volta. Então, o sentido exatamente que Deus coloca aqui no texto é o chamado arrependimento de Israel para que abandone os seus pecados, ignore os seus pecados, largue os seus pecados e se volte para o Senhor. Uma outra questão importante é que, a despeito da infidelidade, Deus quer a sua esposa, ou seja, a nação, de volta. Verso 2 deixa isso claro para nós. No verso 2, nós vemos aqui ele dizendo: levanta-te os olhos, vê se há algum lugar que não te prostituísse, no caminho que te assentavas com eles, como árabe no deserto, e com as tuas fornicações e com a tua maldade contaminastes a terra. Ele decide agora chamar esta nação que havia se contaminado em idolatria e em pecado de volta. Ele quer a sua esposa novamente. Ele quer a nação de volta para com ele. Agora, um detalhe importante é que a chamada à confissão sincera é clara. O verso 2 deixa isso claro para nós. No verso 2, Deus exige que Israel confesse os seus pecados, abandone os seus pecados. Olhe, veja onde foi que você não caiu. Veja cada espaço aqui onde você não levantou um poste ídolo, onde você não levantou um manto de idolatria. Isso aqui é importante para nós, porque há muito equívoco sobre esta questão da idolatria. Às vezes nós achamos que idolatria... Quem é idólatra? Idólatra é o católico apostólico romano. Ele é idólatra. Por que ele é idólatra? Porque ele tem um ídolo, tem um personagem lá de barro que ele se curva e tudo mais. Mas às vezes nós temos os nossos ídolos dentro do nosso coração, dentro da nossa idolatria, dentro da nossa estrutura religiosa que nós criamos. Então, a primeira coisa que Jeremias faz, através da profecia, Deus, usando o profeta Jeremias, é chamando ele de volta ao arrependimento. Agora, veja bem, aqui, a chamada à confissão sincera é porque não havia um único lugar no mundo no qual a infidelidade da nação não tenha sido revelada. Então, não importa, o pecado de Israel, ou o adultério de Israel, foi público, não foi uma coisa escondida, não foi uma coisa feita num ambiente oculto, mas num ambiente público, notório. Era notório que Israel estava abandonando a Deus, trocando a Deus pelo falso ídolo, pela falsa adoração. E aí isso me leva para uma outra questão sobre esse texto, as consequências do pecado não confessado. Quais são as consequências que o pecado não confessado, o pecado que você não confessa, pode acarretar? Algumas coisas interessantes aqui. Você verá aqui nesse texto, por exemplo, quero mandar um abraço aí para o nosso irmão Edivan Visgueira, nosso irmão em Cristo Jesus, foi minha ovelha ali no Piauí. Um abraço, Deus te abençoe e estenda graça sobre a tua vida, Edivan. Tá bom? Deixa eu lembrar aqui para vocês um detalhe importante. As consequências de um pecado não confessado. Quando você não confessa o seu pecado, ele acarreta sobre você consequências severas, consequências difíceis e consequências terríveis. A primeira consequência que há, no caso da nação de Israel, por ser idólatra, por ser infiel ao Senhor, por viver na prostituição, é a presença da seca ali naquela nação. No verso 3 diz assim: por esta causa, ou seja, por causa disto, as águas foram detidas e faltou a chuva seródia. A chuva seródia aqui tem a ver com as primeiras chuvas que caíam sobre o período da nação, para que a nação pudesse plantar, ter o plantio garantido, ter o sustento garantido. Então Deus ele decide mandar sobre a nação uma seca. A primeira coisa, lembra, a nação de Israel é uma nação agrícola. Ela vivia da pecuária, mas também vivia daquilo que plantava.
E aí é interessante porque Deus ele decide mandar esta ausência de chuva, essa ausência de água para o plantio deles, porque este era um problema que estava inserido na questão idolátrica daquele povo. Então, a primeira consequência de um pecado não confessado é que Deus derrama o seu juízo sobre a nação. E a primeira maneira como Deus executa o seu juízo é deixando de enviar chuvas torrenciais para aquele povo. A segunda questão, a segunda consequência, eu diria assim, são os lábios e o coração do povo se tornam corações fingidos. Porque a primeira consequência é, olha, vocês não vão ter mais como plantar e colher, porque não haverá chuva. Segundo, os lábios e os corações desse povo se tornam fingidos. Isso nos lembra aquilo que é dito no Salmo 115 sobre aqueles que adoram os ídolos se tornam iguais aos ídolos. Insensíveis, corações frios, gélidos, sem espiritualidade. Esse é um detalhe muito importante que a gente precisa sempre considerar. Quero mandar um abraço também para a nossa querida Etienne Laranjeiras, né? Um abraço, Deus te abençoe, Deus estenda a graça sobre a tua vida, ok? Agora, note bem, aqui nos versos 4 e verso 5 desse texto, nós temos o seguinte, olha o que é que diz. Ao menos agora não me chamarás meu pai, tu és o amigo de minha juventude, guardarás a sua ira para sempre. É claro que aqui a expressão não é meu pai, aqui é meu Baal, né? Meu marido, meu esposo. Por que a palavra Baal aparece aqui nesse contexto? É porque Baal era um deus da fertilidade e o povo de Israel estava de fato adorando esse deus da fertilidade. E nesse processo de adoração, eles estavam dizendo assim, olha, é Baal que me dá chuva, é Baal que me dá plantação, é Baal. Então, só que a palavra Baal, ela é uma palavra com um duplo significado. Significa marido e significa uma divindade. E aí é importante a gente ter isso, né? Um abraço também para os irmãos aí da Igreja Presbiteriana de Todos os Santos, conhecido também como Igreja Presbiteriana Monte Carmelo, onde fui pastor um bom tempo aí com vocês. Um abraço, saudade dessa igreja. Veja, deixa eu dizer uma coisa importante para você que está nos assistindo nesse momento. É que nesse ato aqui de Baal ser colocado aqui, é um trocadilho que o próprio Deus usa o profeta para fazê-lo. E ele o faz de maneira majestosa, de maneira muito, muito importante para nós. Ele diz assim, olha, não sou eu agora o seu marido, não sou eu agora o seu Baal, não sou eu aquele que lhe dá a fertilidade, né? Verso 5 ele diz, guardará a sua ira para sempre, até o fim guardarás, eis que assim falastes, mas fizestes maldades e as enchestes. Agora, esse coração agora fingido, porque agora ele beija Baal, ele ama Baal, Deus não é mais Baal deles, Deus não é mais o marido deles, Deus não é mais o centro dos afetos deles, mas eles querem continuar adorando a Deus com os lábios, mas o coração distante do Senhor. Isso é muitas vezes comum na vida da Igreja de Cristo Jesus. Às vezes nós temos esse problema, é um problema muito sério, que nós vivemos na nossa atualidade, ok? A terceira consequência de um pecado não confessado é que torna-nos insensíveis à malignidade do pecado. E aí está nos versos 6 até o verso 10 da passagem de Jeremias capítulo 3. E disse o Senhor nos dias do rei Josias, vistes o que fez a apóstata, né, Israel? Ela se foi sobre todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa e ali se prostituiu. E disse depois de fazer isso, a tornar-se-á a mim, mas não se tornou. E viu isso a sua irmã traidora Judá. E aí, verso 8. Ela viu que por haver adulterado a apóstata Israel, eu a despedi e lhe dei carta de divórcio, ou carta de repúdio. Mas não teve temor a pérfida Judá, sua irmã, mas que também ela se foi e se deu à prostituição. E sucedeu que pela fama de suas fornicações, a terra foi contaminada e adulterou com a pedra e com a madeira. Apesar de tudo isso, sua irmã, a pérfida Judá, não se tornou a mim de todo o coração,
mas de maneira fingida, diz o Senhor. E aqui, gente, é interessante essa passagem aqui que eu acho muito bíblica, muito forte para nós, né? E aí é interessante a nós entendermos isso aqui. Quando você tem o coração insensível por causa da maldade do pecado, o que acontece? Jeremias, ele coloca Israel e Judá, porque ele está olhando para o reino dividido. E aí o Senhor diz assim, olha, nos dias de Josias, Israel, reino do norte, a apóstata, ela deitou-se debaixo de todo o bosque, adorou todos os ídolos que eram possíveis adorar. E a partir dessa perspectiva que ele coloca, ele diz o seguinte, ele diz que ela viu que por haver adulterado a apóstata Israel, né, ela coloca lá que Israel havia se prostituído, o reino do norte, aí verso 7, depois de fazer tudo isso, ela disse que iria tornar-se de volta para mim, ela ia se arrepender, iria voltar para mim. Entretanto, o que é que acontece? Ela não se voltou ao Senhor. E aí ele diz assim, Judá, o reino do sul, viu tudo isso e também caiu na mesma prostituição, no mesmo pecado. Ou seja, Deus está dizendo, você não viu, Judá, o que eu fiz com Israel, com o reino do norte, e você, reino do sul, está fazendo da mesma forma o mesmo culto idolátrico, a mesma idolatria, a mesma prostituição que sua irmã fez. É uma coisa terrível que está acontecendo, e diz o Senhor aqui nessa passagem. Agora, note uma coisa interessante. Ele vai dizer para Judá que, a despeito da fama das fornicações que Judá cometera, fornicações espirituais, de falso culto, de falsa adoração, de uma idolatria muito premente, muito gritante presente ali. Agora, veja que coisa interessante. Diz no verso 9 que a fama dessa fornicação contaminou a terra. Por quê? Porque adulteraram com a pedra e com a madeira. Aqui é interessante, porque o judeu, ele não adoraria uma coisa que se semelhasse aos céus, à terra, nas águas debaixo da terra, como está lá no segundo mandamento da lei do Senhor. Entretanto, aquele Jecabil, no seu livro Você se torna aquilo que você adora, ele levanta um detalhe importante. Ele diz assim, olha, o judeu, ele pensava o seguinte, quando ele era idólatra no seu coração. Ele juntava um monte de pedra e dizia assim, isso se parece com alguma coisa que está no céu? Não. Se parece com alguma coisa que está debaixo das águas? Não. Em cima das águas? Não. Na terra? Não. Então, isso aqui nós podemos adorar. Isso aqui é o nosso Deus. Isso aqui é o nosso Yahvé. Isso aqui é o nosso Baal. Então, essa era uma maneira de tentar burlar a lei de Deus. E aí Deus, aqui no verso 9, lembra-nos que esses indivíduos, eles adulteravam com a pedra e adulteravam com a madeira. E aí é interessante esse processo porque eles trabalham dentro dessa estrutura de idolatria, tentando sempre enganar a Deus. O falso culto, a falsa adoração é sempre uma tentativa de burlar a Deus, enganar a Deus, ou achar que está enganando o Senhor. Quando na verdade não é possível você enganar ao Senhor. Isso é fato, isso é fato. Você não tem como enganar a Deus através de um processo idolátrico como esse. No verso 10, nos dito o seguinte, que apesar de tudo isso, a sua irmã pérfida, Judá, não se tornou a mim de todo o coração, mas fingidamente, diz o Senhor. Ou seja, Judá, de maneira fingida, não voltou-se para o Senhor. Ela simplesmente disse assim, eu vou me arrepender, mas não se arrependeu. Ela não quis voltar para Deus, ela não quis voltar para o Senhor, ela não quis voltar para o Deus do pacto, o Deus Yahvé. Esse é o problema que Jeremias denuncia aqui nesse texto. O adultério espiritual é algo terrível na vida da igreja do Senhor Jesus. Aqui, de maneira muito clara, você percebe na Escritura Sagrada que Deus aponta ou mostra-nos, de maneira bíblica, que essa idolatria ela tem levado o nosso coração ao fingimento. Quando você é idólatra, quando você idolatra alguém, alguma coisa, você é idólatra. E seu coração se torna fingido. Seu coração se torna maculado pelo pecado. Seu coração se torna negligente do Senhor e da palavra de Deus. Agora, veja bem, no verso 10, você vê, por exemplo, que Deus ele lembra
que o coração de Judá não se tornou para o Senhor, mas, pelo contrário, foi um coração fingido, um arrependimento falso, um falso arrependimento foi colocado aí. Então nós já vimos o chamado ao arrependimento, versos de 1 a 3, nessa passagem de Jeremias capítulo 3. Vemos também as consequências do pecado não confessado. Vimos aí dos versos 3 até o verso de número 10. Nesse contexto nós vimos isso. Ou seja, o que é que acontece? A presença da seca se estabelece, os lábios e os corações deles se tornam fingidos e o coração deles se tornam insensíveis à malignidade do pecado. Quando você não confessa o seu pecado, quando você não confessa a sua transgressão, quando você não confessa a sua maldade diante de Deus, a sua idolatria diante de Deus, você está mergulhado nesse pecado terrível. Isso aí é uma coisa desgraçada. O pecado é maligno, ele é sutil. Ele vem de maneira sutil sobre as nossas vidas e nos leva para a idolatria, nos leva para a corrupção do culto, da adoração, do serviço ao nosso Deus. Então nós precisamos entender isso de maneira muito bíblica, de maneira muito clara a nós, ok? Então nós já vimos o chamado arrependimento aqui em Jeremias capítulo 3, as consequências do pecado não confessado em Jeremias capítulo 3, e agora vamos ver o pecado denunciado, está aí nos versos de 11 a 13 da nossa passagem. Esse pecado denunciado está aí, ó, verso 11. Ele diz: Disse-me o Senhor, fora mais justa a apóstata Israel do que a desleal Judá. Vai e proclama estas palavras. Vai e proclama estas palavras para o norte. E diz: Torna-te, ó apóstata Israel, diz o Senhor. Não farei cair minha ira sobre ti, porque eu sou misericordioso, diz o Senhor. Não guardarei para sempre a ira. Tão somente reconhece a tua maldade, que contra o Senhor teu Deus prevaricastes, e te inclinastes a deuses estranhos debaixo de toda a árvore frondosa, e não ouvistes a minha voz, diz o Senhor. Aqui, irmãos, nós temos uma coisa importante aqui. Nós vemos Deus agora denunciando o pecado da nação. E aí Deus ele faz uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, Jeremias, vai lá e prega ao reino do norte. Chama o reino do norte de volta. Ele vai e proclama essas palavras ao reino do norte, né? Para o norte. Torna-te apóstata Israel, né? Porque eu não farei cair a minha ira sobre ti. Porque Deus sempre foi com Judá. Deus estava ali com Judá. E Judá agora estava caindo no mesmo pecado, na mesma transgressão, na mesma maldade, na mesma malignidade. Imagina a situação como é que era. Difícil, né? Difícil. Você ser traído, isso ser exposto e agora você confrontar esse pecado com a Escritura, com a palavra do Senhor nesse sentido aqui. No verso 12, você vai ter aqui uma coisa importante. Ele vai pedir para que haja uma proclamação e ele se apresenta como Deus misericordioso. O que é que eu aprendo aqui? Que não há idolatria, que não há pecado, que não seja confessado, que ele não esteja disposto a perdoar. Se você cometeu algum pecado, se você tem alguma transgressão na sua vida, Deus, de alguma forma, sempre estará sendo misericordioso para com você. Segure 2 segundinhos, nós estaremos de volta. Pronto, gente, voltei. Né? Desculpem aí, a minha esposa chegou aqui agora e eu tive que ir atendê-la à porta. Voltando aqui para a nossa questão, veja, não importa o grau de pecado que você tenha cometido, porque Deus ele é um Deus misericordioso, é um Deus perdoador. É isso que nós aprendemos aqui na porção da palavra de Deus, aqui especificamente nos versos de número 12 aqui de Jeremias capítulo 3. No verso 13, né, quando o pecado é enunciado, o verso 13 é assim, tão somente reconhece
a tua maldade, que contra o Senhor teu Deus prevaricastes. E te inclinastes a deuses estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não ouvistes a minha voz, diz o Senhor. Olha que coisa interessante. Qual é a condição que eu tenho para receber a misericórdia do Senhor e o perdão do Senhor? Qual é a condição que você tem? Veja, a condição que você tem só é uma. Reconhecer que você é pecador. A chance de perdão, de restauração, é reconhecer que você é pecador. Que você pecou contra Deus, que você transgrediu a sua lei, que você transgrediu a sua palavra, que você não deu ouvido à sua voz. E aí nós vemos aqui interessante, muito bom para nós, a importância da pregação da palavra. Mas não é qualquer pregação, é a pregação bíblica, a pregação que desafia a nossa vida, a pregação que de fato faz com que a nossa vida reflita sobre quem é Deus e o que Deus é. Agora, note bem aqui, de maneira muito centrada na Escritura, é que Jeremias ele nos lembra, através da voz do Senhor, dizendo o seguinte, que a primeira atitude de um cristão, quando ele é denunciado pelo seu pecado, através da palavra de Cristo, através da palavra do Senhor, a primeira coisa é reconhecer quem ele é. Quem é você? Você é pecador, você é transgressor da lei de Deus. Então, reconhece a tua maldade contra o Senhor. Então, veja, Israel estava pecando, levando toda a nação ao pecado da idolatria, se tornando prostituta por isso, e Deus olha aquele pecado primeiramente contra ele. Segunda coisa, diz aqui que Israel prevaricou contra Deus. O que seria prevaricar aqui? Essa palavra, esse verbo prevaricar, é o verbo que aponta para a ideia de alguém que conhece alguma coisa, deve fazer aquela coisa de maneira certa, mas acaba fazendo aquilo de maneira errada. Por exemplo, um policial que furta um bem, ele recebe a maior penalidade por prevaricação, porque ele deveria guardar a lei e não transgredi-la. Assim, Israel, como um povo pactual de Deus, sabia que deveria guardar um culto puro, santo, justo, piedoso diante do Senhor, mas Israel estava transgredindo o culto a Deus através da idolatria. Então nós temos aí uma temática importante para a gente trabalhar dentro do processo da revelação de Deus. Eu quero terminar essa nossa mensagem de hoje apontando o quarto e último apontamento que eu fiz aqui sobre esse capítulo. Ele não apenas, nós vimos aí que Deus chama o povo ao arrependimento, nós vemos as consequências do pecado não confessado e agora nós vemos o pecado denunciado. E por fim, vamos ver agora a exortação ao arrependimento. Exortação ao arrependimento, versos 14 a 18 desta passagem, ok? E assim nós estaremos encerrando a nossa transmissão de hoje. Ok, deixa eu apertar aqui. Pronto. Muito bem. Os versos 14 agora, eu tenho o seguinte: convertei-vos, filhos apóstatas, diz o Senhor, porque eu sou o Senhor vosso Senhor, que vos tomarei de um de cada cidade, 2 de cada família, e vos introduzirei em Sião. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então Deus agora ele pede, ele convoca, ele exorta o povo ao arrependimento. E a razão para que esse arrependimento seja nutrido e alimentado na vida da igreja diariamente é que ele dará pastores com conhecimento, que pastoreiem segundo o coração dele, que pastoreiem com inteligência. Aqui é importante porque a figura de pastor aqui é a figura do regente, daquele que rege o povo de Deus, aquele que conduz o povo de Deus pela palavra de Deus, pelo evangelho do Senhor, pela graça do Senhor. Isso aí é importante para nós. No verso 16 diz assim que acontecerá que quando vos multiplicardes e crescerdes sobre a terra, nesses dias, diz o Senhor, nem virá ao pensamento, nem se fará menção dela, nem sentirão falta, nem se fará outra. E aqui é interessante porque a igreja não sentirá falta da arca da aliança. Ninguém vai dizer assim, conhece o Senhor, né? A gente vê isso aqui de maneira muito interessante aqui nesse texto. Naquele tempo chamarão a Jerusalém trono do Senhor, e todas as nações se reunirão com ela em o nome do Senhor em Jerusalém.
e não andarão segundo a dureza do seu coração, do seu malvado coração. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntamente da terra do norte, a terra que fiz e que jurei os vossos pais a herdarem. E aqui, gente, nós aprendemos algo muito bom, algo muito importante para nós. Nós aprendemos que Deus, Ele pastoreará o nosso coração com a sua palavra. Ele vai dizer a nós, não, eu não preciso mais da Arca da Aliança, eu não preciso mais olhar para a Torá, eu não preciso mais olhar para estas questões, eu preciso agora ter a lei de Deus guardada no meu coração, eu vou ser guiado pelo Senhor, porque Deus vai me conduzir em triunfo e santidade. Mas o primeiro princípio é, eu preciso voltar ao Senhor, eu preciso me converter ao Senhor, eu preciso abandonar os meus pecados, eu preciso renunciar os meus pecados e abraçar a Cristo, aquele em quem eu encontro todas essas bênçãos na plena realidade e na plena suficiência. É em Cristo que eu serei pastoreado. É através de Cristo que eu serei alimentado. É através de Cristo que a igreja é reunida. A igreja viverá unida para a glória do nosso Deus. Ok? Então, essa foi a nossa palavra de hoje. Eu prometo, porque faz tempo que eu não faço live, mas eu prometo sempre que eu puder, vou fazer com mais regularidade as nossas lives, tá bom? Vou tentar fazer com mais regularidade as nossas lives. Tentarei manter as segundas-feiras como o dia para a gente fazer as nossas lives aqui no Facebook. E vou marcar também um dia específico para fazer a nossa live lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Deus abençoe, Deus estenda graça sobre vocês e que a palavra de Cristo seja abundante em vossas vidas. Meditem exatamente nesse texto, Jeremias capítulo 3, versos de 1 até o verso 18, que foi o tema da nossa exposição nesta noite. Deus abençoe, estenda graça sobre a vida de vocês. Quero mandar um abraço para o Wagner Júnior, que está nos assistindo, o nosso irmão Sandro Rocha, minha ovelha lá na nossa congregação em Conceição do Coité, o irmão Antônio de Jesus também, que minha ovelha lá em Conceição do Coité, o nosso irmão Luciano Aguilera, que está em São Paulo nos assistindo. Deus estenda graça e bênção sobre a sua vida. Um abraço para a Ivete também e seu filho. Deus estenda graça sobre vocês. Eu fui, Deus abençoe.